É isso aí, pessoal. Acabou o primeiro momento do Dia da Vergonha. O dia que começou o julgamento com uma grande injustiça em relação ao Bolsonaro, o dia em que nós já sabemos o resultado, mas nós não podemos deixar de acompanhar, de gritar por justiça, de reclamar em relação à injustiça. Eu vou fazer para vocês agora um resumo breve aqui do dia. Como que começou esse Dia da Vergonha, esse julgamento da vergonha? Começou com o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, abrindo a sessão. Ele preside a primeira turma no STF. Em seguida, ele passou a palavra para Alexandre de Moraes. E o que Alexandre de Moraes fez? Ele antecipou o seu voto. Ele fez um discurso político. Ele disse que não é possível uma política de apaziguamento com golpistas, indicando que ele vai condenar todo mundo. Ele ainda se defendeu das sanções e da pressão americana, disse que soberania não se negocia. E depois de ele dizer que ele não negocia a soberania, o que aconteceu? Ele recebeu a seguinte resposta no Twitter de um conselheiro do Trump, o Jason Miller, que disse: Estados Unidos não negocia com terroristas. Essa foi a resposta do Jason Miller. Depois de Alexandre de Moraes fazer seu relatório, entra em cena a acusação. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que fez a sua manifestação, a sua sustentação oral. O Gonet, ele fez o de sempre aí, mas ele cometeu um ato falho. Ele disse que golpe só não aconteceu por conta da fidelidade do exército. Com isso, ele confessou que não houve tentativa de golpe. O Gonet insistiu que fazer lives, reuniões, comentários críticos ao processo eleitoral seria uma tentativa de golpe de Estado. E ele continuou não conseguindo fazer a ligação entre a suposta trama golpista e o 8 de janeiro. Depois disso vieram os advogados, começando pelos advogados, dois de Mauro Cid, que dividiram o seu tempo. Mauro Cid fala primeiro, por meio do seu advogado, porque ele é um colaborador, ele é um delator, então ele é visto como quase uma acusação, e a defesa sempre fala por último. Aí os advogados do Mauro Cid focaram em mostrar que a colaboração foi voluntária e que é válida, e que ele contribuiu para a acusação. Chegaram a dizer que sem delação não haveria denúncia. Objetivo aí de evitar que o Cid seja condenado a mais de 2 anos de prisão e perca a patente e o salário do exército, que inevitavelmente vai acabar acontecendo sim. Ele vai perder patente, vai perder o salário do exército, vai ser condenado a uma pena maior certamente. Depois do advogado Mauro Cid, que teve aí os dois dividiram o tempo de 1 hora para falar, aí começaram os advogados, os outros réus desse primeiro processo do núcleo duro da suposta trama golpista. São 8 réus, então, descontado o Mauro Cid, a gente tem aí 7 réus a partir dele, e veio o advogado de Almir Garnier, o Demóstenes Torres. Gente, esse advogado aqui, a gente ficou no chat aqui dando risada, porque teve até gente que falou assim, olha, o cliente dele vai reclamar no Procon. Por quê, Deltan? Porque o Demóstenes Torres ele gastou 20% do tempo simplesmente para elogiar os ministros. Ele virou meme, virou motivo de piadas e chacota nas redes sociais. Foi absolutamente surreal. Ele fez ali um stand-up de comédia em vez de uma defesa técnica do cliente. Disse absurdos, como, por exemplo, Lênio Streck para o Supremo Tribunal Federal no lugar do Barroso, se ele se aposentar. Apresentou alguns argumentos de defesa que se perderam ali na palhaçada geral da sustentação oral dele. Esse foi aí o advogado de Almir Garnier, que foi o segundo réu que teve a sua defesa apresentada perante o Supremo. Depois veio o Omar Novak, advogado do Anderson Torres, que foi o mais técnico, firme, sóbrio, elegante de todos, de longe, sem comparação. Só de você ver o modo como ele apresentava, o modo como ele examinava as provas, apresentava os argumentos, todo mundo viu ali que é um advogado completamente diferenciado em relação ao nível dos outros advogados. E o resumo geral da ópera aí. A maioria dos advogados mais preocupada em apaziguar os ministros, em se colocar como amigos da corte, democráticos, avessos ao bolsonarismo e ao extremismo, do que de fato em desmontar a acusação com fortes argumentos técnicos e mostrar as falhas e erros da acusação. A nobre exceção aí foi o advogado Elmar Novak, do Anderson Torres. E, enquanto isso acontecia aqui na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a gente via em paralelo um tagalha-ferro lá na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, detonando o ministro Alexandre de Moraes, trazendo à tona fatos gravíssimos, como, por exemplo, o fato de que naquela operação policial feita contra os empresários bolsonaristas, que tinham trocado mensagens num grupo de WhatsApp, expostas numa reportagem de imprensa,
e foram feitas buscas e apreensões com base simplesmente na matéria jornalística. Depois das críticas que vieram sobre a decisão do ministro, o ministro teria corrido e pedido para ser produzido um relatório com data retroativa para embasar a sua decisão, o que é gravíssimo. Se isso aconteceu, isso vai ter que ser investigado, apurado. Se isso aconteceu, tem um crime aí de falsidade ideológica, tem uma imensa de uma fraude processual como uma estratégia aí de trabalho de uma guerra contra o bolsonarismo. Isso é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Pessoal, esse foi o resumo do primeiro dia.